Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa em off desta terça-feira, dia 26 de dezembro. Quer dizer, a festa específica de Natal já passou, não o ciclo natalino, né? E agora a expectativa fica em torno do final do ano e do início de 2024. Mas nós ainda estamos no mês de dezembro e aí vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização em relação ao HIV/AIDS. Né? Esse é um assunto que já esteve em ênfase muito maior há décadas atrás, que agora se discute um pouco menos, mas não menos importante. Continua sendo muito importante essa questão da discussão, da prevenção, enfim. E a gente convidou para conversar a respeito desse assunto a João Menezes. João Menezes é a coordenadora de programas institucionais da ONG Gestos. João, boa noite, seja bem-vinda ao In Off, é um prazer recebê-la aqui. A ONG Gestos, eu era estagiário ainda de jornalismo e já cobria as campanhas da ONG Gestos, super atuante, né? Sim, sim. Quanto tempo já? A Gestos existe há 30 anos, 30 anos. Né? Uhum. E tem tudo a ver com o que você está dizendo, porque a Gestos sempre teve um foco muito grande na comunicação, né? Comunicação e saúde. Então, muita gente, né, do jornalismo pernambucano acompanhava as nossas movimentações, nossas campanhas. Sim. E até hoje a gente continua muito, assim, trazendo muito essa importância da comunicação para enfrentar o estigma e o preconceito, para falar sobre prevenção, para trazer informações, né, que vão exatamente na contramão, né, da desinformação e das fake news, vamos dizer assim, em relação a tudo e também em relação ao HIV. Então, até por isso, agradeço muito esse espaço, porque para nós todo espaço de comunicação ele é muito importante, né, para a gente divulgar. E eu lembro, há décadas atrás, quando foi anunciada a questão do HIV, a AIDS, né, aquela preocupação inicial toda, tal, não sei o quê, a evolução, né, porque no começo não se entendia muito bem como é que funcionava a questão do vírus, tal, e a medicina, a tecnologia foram avançando, tal. Enfim, como analisar desde lá o início até hoje a evolução dessas campanhas de prevenção todas? Sim. A gente, você eu acho que fez um caminho aí, né, muito bom, que a gente evoluiu muito do ponto de vista da ciência, né, o que trouxe conquistas incríveis, né, tanto do ponto de vista da prevenção, quanto do ponto de vista dos cuidados em relação à doença ou e ao ao próprio vírus. Tratamento, Isso, né? Isso. A gente, você lembra que se chamava coquetel, o começo, né, lá em 97, quando se descobriu a composição, né, de remédios que podia fazer enfrentamento ao HIV e trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas que vivem com HIV. A gente chamava coquetel porque era um número grande de drogas, era um número grande também de comprimidos que as pessoas tinham que tomar, assim, materialmente era um número grande. E hoje, com 40 anos depois, né, mais de 40 anos depois, 43 anos para a gente ser mais específica, né, a gente tem um avanço muito grande em relação a esses remédios, mas a gente tem também em relação à prevenção, né, muitos avanços também. O que a gente não tem avanço, infelizmente, em relação ao preconceito e o estigma que as pessoas que vivem com HIV ainda enfrentam 40 anos depois. Porque a gente sabe que hoje você consegue ter um controle muito bom, administrar muito bem uma pessoa soropositiva, né? Enfim. Lá no início não, era como se fosse como o câncer foi também há várias décadas atrás. Tinha câncer, CA. As pessoas tinham até medo de falar. Não falavam, falava essa doença, essa doença, ou CA. Não falavam câncer. A AIDS também teve esse momento. Muito. Né? Quem estava com AIDS estava... uma sentença de morte. Sentença de morte. Né? Mas a coisa foi evoluindo, os esclarecimentos foram chegando, a medicina foi avançando, a ciência foi avançando. Isso. Né? E hoje a gente tem uma situação bem diferente daquela situação lá atrás.
né? diferente. A gente pode dizer assim? Pode dizer do ponto de vista dessa questão do que a gente avançou cientificamente, sim, né? Hoje tem gente que toma um comprimido com 2 drogas nesse comprimido, né? Com dois tipos de... A gente chama droga porque são os fármacos, né? E diariamente e consegue ter, né, controlar a infecção. Hoje você tem os exames mais precisos também em relação a você saber carga viral, né? A você saber... Hoje as pessoas que vivem com HIV, se elas tomam a medicação corretamente, né? Existe uma coisa chamada I igual a I. Quando você toma a medicação corretamente, se diz que você está com o vírus indetectável. E o vírus indetectável significa, se por um acaso, se você mantém relações sexuais sem camisinha, você não vai infectar a outra pessoa, né? Porque tem uma supressão da carga viral. Então, isso é muito importante, né? A gente chegou neste nível, a gente não tem a cura, né, para AIDS, mas a gente tem muitos recursos que melhoram sem nenhuma dúvida a qualidade de vida. Sim. E a gente tem na prevenção também muitas outras questões importantes. É isso que eu quero falar. A prevenção é a base de tudo. Isso, né? Isso. Enfim, qual a melhor prevenção? O que é que tem avançado? E o que é que se coloca hoje em termos de prevenção? Sim. É importante isso que você diz, quer dizer, viver com HIV não é mais como era antes do ponto de vista científico, mas lógico que prevenir é a melhor coisa, né? É a melhor coisa porque, enfim, para todas as doenças, não só para o HIV, né? Não só para a infecção pelo HIV. Mas a gente tem hoje, o preservativo, que aí todo mundo passou por várias campanhas, viu, talvez a juventude tenha visto menos, mas mesmo assim ainda viu campanhas para usar o preservativo. A gente tem o que antes se chamava de preservativo masculino e feminino, a gente hoje chama de preservativo interno, aquele que a gente chamava de feminino, e o preservativo externo, o que a gente chamava de masculino. Isso por conta das várias identidades hoje das pessoas, né? E para a gente não constranger ninguém em relação a sexo ou a identidade de gênero, a gente chama dessa maneira. Então, continuamos tendo os preservativos como algo importante para as relações, né? Mas a gente sabe que durante 40 anos de epidemia, muita gente até hoje não consegue aderir ao preservativo. Isso é real. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira, como se diz. Sim. Né? Então, existe hoje, por exemplo, o que a gente chama de PrEP, que é para a gente fazer o uso de uma medicação pré-exposição ao HIV. Ou seja, antes que você se exponha ao HIV, fazendo sexo, por exemplo, sem proteção, você pode ter orientação no serviço de saúde e você vai poder usar uma medicação mais ou menos como os antirretrovirais que impedem de você se infectar do HIV. Importante dizer, a PrEP ela previne em relação ao HIV, mas não as doenças sexualmente transmissíveis. As outras ISTs, as outras infecções sexualmente transmissíveis não estão... você não vai ter uma prevenção em relação a elas. Por exemplo, sífilis, que é uma coisa que o Brasil sofre bastante com a infecção. Coisa, né? Estamos no século XXI. Exatamente. Enorme, enorme, enorme. E nosso estado é um estado que tem números bem tristes sobre sífilis. Então, a PrEP, ela previne do HIV. Então, se a pessoa diz, olha, não tem jeito, eu já tentei de várias maneiras usar o preservativo, mas eu não consigo. Eu tenho bloqueios, eu tenho, sei lá. Você pode ter 1000 coisas que não cabe aqui a gente dizer todas as coisas que acontecem. Mas pode sim se dirigir ao serviço de saúde. O SUS, tanto os preservativos quanto a PrEP, o SUS garante.
Então, é muito importante. E tudo isso está dentro do que a gente chama hoje de prevenção combinada. Por quê? Porque eu estou aqui já dizendo, veja, se eu me dou bem com o preservativo, eu vou usar o preservativo. Eu estou combinando aquela modo de prevenção com a minha vida. Eu uso camisinha tranquilo. Se eu não me adapto, eu vou escolher uma outra forma. Então, eu tenho a PrEP. A PrEP é algo que é medicação, você vai tomar medicação, mas em relação ao HIV vai estar tranquilo. Mas eu uso o preservativo, mas por alguma razão esse aqui que eu usei ontem rompeu. Então eu tenho até 72 horas para me dirigir também à unidade de saúde e poder fazer uma medicação que aí se chama PEP. Não é mais pré. Não é mais pré, é pós, porque né? você se expôs, né, ao vírus, mesmo que você tenha até tentado se proteger, mas alguma coisa deu errado e o preservativo rompeu. Ou por qualquer outra coisa. Realmente, eu vou falar do ponto de vista, por exemplo, de juventude. Às vezes os jovens saem até com preservativo e tudo, mas bebe e tal, e às vezes não usa. Você tem até 72 horas para fazer o uso da PEP. E fazendo o uso dessa medicação durante um tempo, não é você vai tomar hoje e está tudo certo. Não, você vai ter que fazer durante um tempo para garantir que realmente o vírus não vai se você teve contato, não vai te infectar. E agora me surgiu uma dúvida. Sim. Uma pessoa pode, por exemplo, se utilizar da PrEP ou da PEP indiscriminadamente, por exemplo, eu vou ter relações sexuais hoje, amanhã, depois, eu vou todo dia tomar Você está entendendo o que eu estou querendo colocar? Você pode fazer isso ou não é indicado? Como, por exemplo, o anticoncepcional não é indicado. Você está toda semana... O de emergência, né? Que você está falando da contracepção de emergência. Sim. Enfim, não é indicado porque aquilo é uma bomba, né? Em relação à PEP, de hormônios, nem vai poder, porque assim, a não ser que você terminou um ciclo, que vai durar aí, acho que é 90 dias. Aí você terminou isso, você vai de novo, se você fizer isso várias vezes, o serviço de saúde vai dizer, amigo, vamos usar a PrEP. E aí a PrEP é contínua. A PrEP você vai tomar a medicação sempre. Sim. Entendeu? Entendi. Então, no caso da PrEP, é uma medicação contínua. Então, o serviço de saúde, ele já está alerta para aquelas pessoas que repetem muito a PEP, dizer assim, olha, não está dando para você isso. É melhor você fazer a PrEP, que é o uso contínuo, e aí você realmente vai abrir mão do preservativo. Não vai ser uma coisa acidental, né? Porque se a pessoa usa sempre, não é algo acidental, é algo que ela realmente não está topando usar o preservativo. Agora, lembrando sempre que ela vai estar exposta às outras ISTs. Que são ISTs que têm cura, mas que também causam um transtorno, né? O que a gente tem de cobertura maior realmente é o preservativo. Sim. Né? Mas é isso, cada um tem que combinar também com a sua vida, com o que você consegue fazer. Jô, como é que estão os números hoje? Porque a gente sabe que teve aquela época que bombou, viralizou a história toda e todo mundo se preocupava, os números aumentaram e existia uma preocupação grande, campanhas, enfim. Mas hoje em dia você vê que essa coisa meio que acabou. Não acabou, mas ficou muito pequena, né? Quer dizer, e os números hoje ainda preocupam? Preocupam, porque, veja, a gente tem hoje quase 1 milhão de pessoas infectadas pelo HIV no Brasil. Não é pouca coisa. 1 milhão de pessoas, certo? A gente tem, embora não se fale, a cada 40 minutos no Brasil morre uma pessoa com AIDS. Então não é pouca coisa. Isso é uma coisa que está meio esquecida, né? Está meio jogada a segundo plano lá. Isso, é o que você falou. A cada 40 minutos, uma pessoa morre de AIDS no Brasil. E às vezes ela morre porque ela não chegou no serviço de saúde. Quando ela já chega muito mal. Sim. Porque tem as outras implicações, né? A imunodeficiência, enfim. A maior implicação, na verdade, é social. Entendeu? A maior implicação é social. É por isso que a gente fala de prevenção, mas a gente tem que falar de estigma e preconceito. Sim. Porque
muitas vezes a pessoa não quer fazer o teste, porque ela sabe que se ela fizer o teste, se der positivo, ela fica pensando, mas se der positivo, como é que as pessoas vão me tratar? Como é que a minha família vai olhar para mim? Como é que a minha comunidade vai? Como é que a minha igreja vai pensar, né? Então, assim, isso é muito ruim, porque a pessoa deixa de se tratar, a pessoa deixa de cuidar de si por conta do estigma e do preconceito. Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão vendo a gente, anualmente elas fazem o teste para saber da glicemia, né? Do açúcar no sangue, a famosa, vamos ver se eu tenho diabetes, como é que tá, né? O colesterol e tal. Mas para fazer de HIV, as pessoas ficam, mas eu tenho que fazer mesmo e tal, né? Sempre se questionando. E isso pelo estigma que tem. Né? Se a gente entender isso como um cuidado de saúde, a gente avança. E aí, quando diminui o estigma, essa pessoa que tem medo, ela vai chegar mais rápido. E hoje no Brasil, a gente tem uma coisa que, como você disse, não existia antes, que era, antes, sabe o que é que existia? A pessoa era diagnosticada pelo HIV e ela precisava ter um número X de carga viral para poder começar a tomar a medicação. Hoje não, hoje a ciência descobriu que quanto mais rápido você sabe que tem HIV, mais rápido você conseguir usar a medicação, você vai estar indetectável e você vai sim ter uma qualidade de vida boa e você vai em pouco tempo estar indetectável. Ou seja, você vai conseguir suprimir a carga viral que você tem. E vai, inclusive, não transmitir para outras pessoas. A gente hoje tem outro avanço que muitas vezes as pessoas também não informam, que é uma mulher, por exemplo, que engravida, ela precisa fazer os testes durante o pré-natal. Sim. E se dá positivo, ela tem como tomar medicação e o bebê nascer sem HIV. Mas o que é que acontece? A gente ainda tem bebês nascendo com HIV no Brasil. É possível chegar à transmissão vertical zero? É possível. São Paulo conseguiu. Sim. Veja um estado como é São Paulo. E não foi só a capital e o estado conseguiram zerar a transmissão vertical. Mas por quê? Porque você tem isso como uma meta mesmo, para ir buscar as pessoas, para ir naquela população que está ali na rua, sabe? Para ver os lugares mais distantes, para ver no interior, sabe? Na população que mora no campo, a gente poder fazer, levar informação, levar testagem e poder acompanhar essa pessoa que gesta, sabe? Então, essa pessoa que gesta, ela pode, né, durante a sua gestação, ter um acompanhamento, tomar a medicação e não ter a transmissão vertical, né? A transmissão da pessoa durante a gravidez ou no parto. Então, muitas mulheres, muitas pessoas que gestam, né, elas descobrem que tem HIV na hora do parto. Veja, ela não fez o pré-natal, isso ainda são os nossos... como é que a gente pode... As nossas ausências, né? Os buracos na assistência. E isso é uma questão social mesmo. Então, precisa ter atenção para isso, porque, vamos dizer assim, formas de evitar que uma criança nasça com HIV existe. O que precisa é a gente ter esse pré-natal acolhedor para todas as pessoas que gestam. Todas. Sem discriminação. E eu vou perguntar a você daqui a pouco, eu já vou deixar a pergunta para você, sobre em relação se isso não nos traz a necessidade de uma nova série de campanhas de prevenção, aquelas que a gente tinha há décadas atrás, né? Orientando até coisas como essa que você falou para a gente. Né? Mas você vai responder isso daqui a pouquinho para a gente, porque a gente vai falar sobre um outro assunto, um assunto também muito importante, a questão da energia renovável, da energia solar, né? Enfim, a gente vai falar sobre a Croma Energia. A Croma Energia, ela é uma empresa que já surgiu há mais de 15 anos, tem mais de 400 unidades atendidas,
pequenas, médias, grandes empresas que são atendidas com energia limpa, renovável, e a Croma, ela é pioneira na região Nordeste. Ela chegou há 15 anos, né, em 2008, e já atende a mais de 400 unidades, utiliza tecnologia, expertise, ela consegue trazer um melhor custo-benefício para as unidades que são atendidas. Se você tem uma micro, pequena, uma média, uma grande empresa e quer ter energia limpa e renovável, entre em contato com a Croma Energia, o telefone está aí no vídeo. Entre em contato que a equipe da Croma Energia vai ter a maior satisfação de tirar todas as suas dúvidas. Quem sabe você não vai se tornar um parceiro ou uma parceira da Croma Energia. Vamos a um intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Retomamos o programa em off de hoje, conversando sobre esse dezembro vermelho. Está indo embora, mas essa discussão ela é contínua, ela deve acontecer todos os meses do ano, todos os dias do ano, enfim. A gente está conversando sobre o mês de conscientização do HIV e AIDS, e a gente está com Jô Menezes. Ela é coordenadora de programas institucionais da ONG Gestos, que atua há 30 anos, não só nessas campanhas de prevenção à AIDS, mas também em outras campanhas, né, sociais, enfim, é uma ONG importantíssima para a gente. Bom, Jô, a gente falava no final do bloco passado sobre talvez a necessidade de se retomar campanhas educativas, preventivas em relação à AIDS. Você falou que a cada 40 minutos morre uma pessoa de AIDS no Brasil. Quer dizer, você falou que ainda existe essa discriminação, né? Esse preconceito, né? Fortes que até intimidam as pessoas, né? Enfim, talvez campanhas de conscientização devem ser tomadas. A gente tem até uma campanha da ONG, da Gestos, né? Relacionada a essas questões também, né? A gente vai mostrar aqui essa campanha informativa, preventiva, veja só, interessante, né? Porque é necessário, se faz necessário isso, não, Jô? Sim. A gente concorda contigo, a gente precisa continuar a ter campanhas massivas, né? E também o que existia antes, que também era nos serviços de saúde, nas comunidades, ter ações educativas, sabe? Porque uma coisa apoia a outra. Né? Se você vê aquilo passando na televisão, ou se você vê um outdoor, ou se você vê passando no ônibus, né? Nem sei como é que chama aquele que passa no ônibus. Outbus. E aí você vê, poxa, estão falando disso. O HIV existe, né? Ainda existe, né? Existe. As campanhas sumiram, mas ele existe. Então, eu acho que a gente poderia ter coisas que fossem combinadas. De onde você estivesse, você ter algo que falasse disso, falasse de uma maneira em que fosse interessante para as pessoas prestarem atenção. Não adianta também ser aquelas coisas blocadas, mas algo que a gente aprendeu muito com o HIV. Vamos ver um pouquinho o vídeo da ONG Gestos? Vamos sim. Vamos acompanhar, né? Eu te respeito, tu me respeitas, nós nos respeitamos. As mensagens revolucionárias falam de respeito, diversidade, sabedoria, liberdade e dignidade, de amor. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, origem, religião ou por viver com HIV. É possível buscar um mundo livre de estigma, que respeita as diferenças, sem preconceito com quem vive com HIV e AIDS ou qualquer outra condição. O vírus HIV a gente enfrenta com prevenção e tratamento. O vírus preconceito e estigma enfrentamos com atitude com a lei. Porque racismo, estigma e discriminação são crimes. Então tire o preconceito do caminho que a gente vai passar com nosso amor. HIV e AIDS. Prevenir, tratar e cuidar. A Gestos orienta, o SUS garante. Algo relacionado a HIV e AIDS que serve para tudo. Isso. Não é? Isso. Discriminação, preconceito não existem, não deveriam existir. Né? Enfim, existem. E pior que existem. Se associam, né, às vezes. Né, você vai ter certas populações que você vai, além do estigma que ela já tem, se ela se infecta por HIV, você soma estigma, você soma preconceitos, o que é
muito ruim e que dificulta, como eu disse, dificulta o cuidado, dificulta. Tinha gente, Mário, que vinha pegar remédio e pedia para, por exemplo, se ela vem num transporte Sim. do interior, ela pedia para deixar em outro hospital e não de referência. Por quê? Porque ela tinha medo que a pessoa Percebesse. quando voltasse para a cidade, dissesse, olha, eu deixei fulano naquele hospital. E daí, quando ele volta, ele vai ser discriminado, né? Então, é disso que a gente fala, porque com menos estigma, com menos preconceito, se a gente conseguisse acabar com o preconceito e o estigma que existe, a gente avançaria muito mais no sentido das pessoas buscarem a ajuda que precisam, buscarem o tratamento que precisam, buscar as informações sobre prevenção que são necessárias. E as campanhas, como você disse, podem ajudar isso. Campanhas não só falando da prevenção em si, mas também do estigma, porque o estigma vai ter interferência nisso. E isso vale para você, vale para mim, vale para você que está em casa, né? Ao invés de a gente fomentar discriminação e preconceito, a gente deve fomentar redes de apoio a essas pessoas, né, para que as coisas possam avançar da melhor forma possível. Isso. É bom para mim, é bom para você, é bom para todo mundo. Claro. É bom. A gente vive em sociedade. Isso se chama solidariedade, né? Isso se chama humanismo, Isso. né? É você se preocupar com o outro, se colocar na situação do outro, né? Exatamente. Que muitas vezes está sofrendo ali e que precisa dessa rede de apoio. Isso. Aham. Super importante. Talvez é importante também, aí os gestores, aí eu vou para os gestores, né? Gestores municipais, estaduais, federais, empresas que queiram se solidarizar com isso, né? A voltar essas campanhas de prevenção informativas. Sim. E quando você informa da melhor forma possível, você consegue um resultado muito bom. E a gente aprendeu tanto, né, com esses 40 anos de epidemia de AIDS, porque, veja, todo mundo, quando a gente fala de HIV, sempre pergunta, cadê aquelas campanhas? Isso. Então, era algo que fazia parte. E é como você diz, falar de HIV, falar de AIDS, ok, a gente tem o Dezembro Vermelho, a gente está aqui por isso, é muito bom que se tenha, mas o HIV, a AIDS, ela acontece o ano inteiro. Isso. E é preciso que se fale o ano inteiro. Dias, E que sejam campanhas assertivas, preventivas de verdade, e não terroristas, enfim. Isso. Ana, o João Menezes, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o espaço. João Menezes é a coordenadora de programas institucionais da ONG Gestos e nos falou sobre esse Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre HIV e AIDS. A gente agradece a você que esteve até esse momento conosco. Boa noite e até o próximo programa.